Sejam bem-vindos a mais uma viagem interior. Eu sou Silvana Rossini, eu sou Life Coach e terapeuta holística. E esse vídeo é parte de uma série de 7 vídeos aonde eu vou falar dos chakras. Então nós vamos falar sobre a energia dos chakras, como eles funcionam, como que eles funcionam quando eles estão em equilíbrio e como eles funcionam quando eles estão em desequilíbrio. E esse esse vídeo é para falar do primeiro chakra, o chakra número 1, que é o chakra da segurança. Então, como ele funciona? Você sabe o que são chakras? Você sabe por que eles existem e qual a importância de cuidar deles? No primeiro vídeo, que está no YouTube, que está no IGTV, eu falei, o vídeo de janeiro, né? Eu dei um overview, eu falei sobre como eles funcionam no geral, né? Como é que são esses pontos de força no nosso corpo. E hoje nós vamos falar especificamente do chakra número 1. Então, os chakras, eles são pontos de força espalhados pelo nosso corpo. São 7 os principais, embora a gente tenha muitos outros, mas 7 são os principais. E esse primeiro, que é o chakra 1, que ele fica na base da nossa coluna, bem ali na região, né, dos quadris e tal, como se fosse bem lá na base da coluna. E ele tá mais ou menos localizado ali. Eles não têm uma localização fixa porque eles se localizam no nosso corpo energético, mas ele tá sempre próximo a algum órgão do nosso corpo, né, um órgão vital. E esse ele tá ali na parte sacral do nosso corpo. E o chakra 1, ele é responsável pela segurança. Então, quando esse chakra está em equilíbrio, nós somos uma pessoa que se sente segura, que sente a alegria de viver, que cuida, que tem facilidade de relacionamentos, facilidade de se expor, tem uma autossegurança, né? Porém, quando ele está em desequilíbrio, ele tem 2 extremos do desequilíbrio. Um é a insegurança, é o medo, é aquele sentimento que nos trava, que nos faz sentir incapaz, que nos faz sentir que a gente fica travado. Então tem medo de se expor, tem medo de se relacionar, não consegue confiar, porque está muito ligado à confiança, né? E quando eu não confio em mim mesmo, não confio no outro, né? Quando eu me sinto insegura, tudo de fora representa insegurança para mim, isso é normal. Então, um outro extremo do desequilíbrio desse chakra é quando a pessoa não tem medo de nada. Então, ela se arrisca, ela corre aqueles riscos inconsequentes, ela coloca a vida de outras pessoas em risco, porque ela está agindo num outro extremo. Em algumas situações, parece até algo positivo, né? Uau, aquela pessoa não tem medo de nada, mas não é positivo, porque a partir do momento que uma pessoa está pondo a própria vida em risco ou a vida de outras pessoas, não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa saudável. Então, o desequilíbrio dos 2 extremos são prejudiciais à pessoa. E o que nós podemos fazer para equilibrar, né? Para cuidar desse chakra? Existem exercícios que a gente pode fazer para estimular o equilíbrio. Então, por exemplo, meditação, a oração, a caminhada na natureza, né? Coisas que vão estimular essa região. Então, quando você for fazer meditações, procurar meditar focando a energia nesse primeiro chakra. Então, quando você respirar, inspirar e expirar, leva a atenção lá para a base da coluna. Sente, né? Leva a sua atenção lá e sente esse local. A oração também, né? Se conectando com essa região, pedindo ajuda para que você possa desenvolver a segurança, se sentindo de uma forma assim, se colocando numa posição de aprendiz da vida, né? De humildade, nesse sentido de que
eu estou em busca de aprender como desenvolver a minha segurança. Porque o contrário também, que também está na parte de desequilíbrio, é quando a gente tem muito orgulho, quando a gente age na vida com rebeldia. Tudo isso são formas de desequilibrar. Então, quando eu não consigo entender que o meu momento espiritual, meu momento de evolução espiritual ainda é de quem está aprendendo, porque está em processo de evoluir, e isso nos torna aprendizes, e isso é uma ação de humildade, quer dizer, eu assumir que eu estou aprendendo, que eu ainda não sou mestre da vida, que a vida ainda tem muito a me ensinar. Então, quando eu não me aceito, né, sendo aprendiz, porque eu acho que eu já sei tudo, né, então aquela posição orgulhosa, rebelde, tudo isso causa desequilíbrio, porque no fundo, né, o que vai por trás do orgulho, da rebeldia, é uma sensação profunda de insegurança, de medo. Porque quem é seguro, quem se vê nessa situação assim de equilíbrio, não tem dificuldade com isso. Consegue ver a vida com humildade, com mansidão, com gentileza, aceitando a vida como ela é, aceitando os processos da vida como eles são. Então a vida flui. Porém, ao contrário, né, quando a gente é rígido, quando a gente exige que a vida seja do jeito que a gente quer, eu não aceito os desafios da vida, aí você entra nessa energia da rebeldia, do orgulho, e isso só te faz mal e te desequilibra ainda mais. Então, muito importante cuidar desse equilíbrio. E uma outra maneira, quando for fazer uma caminhada, por exemplo, né, com a intenção de desenvolver o equilíbrio desse ponto energético, desse chakra, ao fazer a caminhada, prestar atenção no movimento. À medida que você vai se movimentando, você traz a atenção para a base da sua coluna. Né? Realmente presta atenção, faz aquela caminhada consciente, estando no momento presente, sentindo o movimento das pernas se movendo e trazendo a energia e a atenção para a base da coluna. É uma maneira de estimular também este ponto energético. Então aqui são algumas dicas bem simples, né, e bem mais generalizadas do que específicas, porém existem situações em que a insegurança, o medo, elas têm um nível um pouco mais profundo e às vezes é necessário uma intervenção um pouco mais direcionada, mais específica, um trabalho terapêutico mais específico. E se você precisar de um trabalho assim, é o que eu faço, né? Eu ajudo os meus clientes a encontrarem os porquês das situações para que eles possam recuperar e se reconectar consigo mesmo e encontrar o equilíbrio e aí a vida começar a fluir como ela deve fluir. Porque todos nós, né, já trazemos em nós as potencialidades, já trazemos em nós tudo aquilo que nós precisamos para evoluir, para encontrar esse equilíbrio. E só que às vezes nós, né, alguns traumas, algumas situações travam a nossa vida e às vezes a gente precisa de uma ajudinha só para reconectar conosco mesmo. Não é algo que virá de fora para dentro, né? Não existe varinha mágica, não existe pílula mágica. Existe trabalho, existe esforço e existe vontade de querer transformar aquilo que não serve mais. E essa potencialidade de transformar está dentro de nós. Todos nós temos, não é privilégio de ninguém. Às vezes a gente só precisa de uma ajuda para acessar esse potencial. E eu quero te dizer que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então, se você precisar, tem os meus canais. Você encontra materiais gratuitamente distribuídos, eu tenho podcast, eu tenho meditações, eu tenho todos os materiais que eu distribuo nas redes sociais, canal do YouTube, no podcast, em qualquer canal que você acessar pelo seu telefone no podcast, você procura Viagem Interior Silvana Rossini, você vai encontrar o meu canal do YouTube, Silvana Rossini, né? Eu tenho o Instagram, eu tenho meu website, enfim, você pode conseguir várias coisas ali. E se você ainda assim, depois de acessar os materiais, ainda precisar de mais uma ajudinha ali
conte comigo, eu faço os trabalhos, né, de consultas e tudo mais, é só me procurar e a gente conversa mais a respeito, tá bom? Um beijo no seu coração, eu encontro você aqui no próximo mês, onde nós vamos falar da energia do segundo chakra, a energia criativa, a energia do prazer. E eu só quero fazer assim uma observação, que eu tô aqui nesse solzinho do final da tarde e eu quis vir aqui na minha janela do meu escritório, que tem esse sol tão gostoso e que traz essa energia boa, e eu queria entregar para vocês essa energia nesse vídeo, recebendo esse sol que também estimula e a luz, né? A luz, o calor, ele traz pra gente essa alegria. Então eu ofereço para você, encerrando esse vídeo desse mês, esse sol que tá aqui entrando gostoso aqui na minha janela, que você possa sentir aí esse sol aquecendo um pouco o seu coração e o seu dia. E eu vejo você no mês que vem.